Mateus 15, a partir do verso 29. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido, eu já preguei, inclusive, algumas vezes nele aqui na igreja. Mas eu quero ousar, mais uma vez, usá-lo como referência nesta noite. O texto diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Amados, esse é um texto conhecido, é um texto maravilhoso, um texto em que Jesus abençoa um grupo muito grande de pessoas, abençoa de diferentes formas, abençoa ensinando, curando, libertando, um texto em que Jesus vai multiplicar o alimento e servir com fartura a uma multidão tão grande. E normalmente nós talvez pensemos, olhemos esse texto e pensemos em todas essas coisas e possamos aqui glorificar a Jesus e tentar entender assim como que Jesus mudou a realidade daquela multidão, a realidade daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres que estavam ali. Quantos será que se converteram ao Senhor naquele dia? Quantos que se arrependeram dos seus pecados? Quantos que entenderam a mensagem do reino? Quantos que entenderam que Jesus é o Senhor, é o Messias de Deus, que não há ninguém que tenha autoridade como a autoridade de Jesus? Imagino que muita gente. E todas as vezes que eu leio esse texto, isso fica muito claro para mim. Mas hoje eu gostaria de trabalhar numa outra perspectiva esse texto e tentar perceber a obra que Jesus fez, não na vida da multidão, não na vida daqueles homens e mulheres que buscavam nele socorro, mas na vida dos discípulos que o acompanhavam. Jesus não estava sozinho, ele estava acompanhado por aqueles a quem ele mesmo escolheu. Ele chamou homens para caminharem com ele durante o seu ministério, e esses homens estavam ao lado dele em muitos momentos e nesse momento também. E hoje eu quero olhar um pouquinho e refletir com você um pouco sobre a questão do evangelismo, sobre a questão da responsabilidade social da igreja, dos discípulos de Jesus. Eu quero tratar um pouquinho disso, olhando a relação de Jesus com os seus discípulos. Amados, não é coisa fácil pensar em responsabilidade social, falar desse tema na igreja, não é fácil. Primeiro porque me parece que nós não temos clareza, de fato, do qual é o ensino bíblico sobre esse tema. Do ponto de vista social, o que Deus espera da igreja? Qual que é o papel da igreja sob o ponto de vista social? Existem muitas respostas. E essas respostas elas têm muito a ver com a inclinação da pessoa. Existem muitas pessoas que são muito dadas a essa área, que têm paixão por servir e desejam assistir pessoas, e elas procuram pessoas, e elas se sentem muito atraídas por pessoas em fragilidade social. E, às vezes crianças, às vezes idosos, moradores de rua, enfim, pessoas em risco, em vulnerabilidade social. Tem muita gente que tem inclinação para essas pessoas. E se eu pergunto para elas, olha, o que a igreja deveria fazer
Qual que é a responsabilidade social da igreja? Qual que é o nosso papel? Elas me trariam uma resposta muito segundo a inclinação delas. Mas talvez se eu conversasse com outro grupo, e talvez um grupo menos inclinado a essas pessoas, mais inclinado a outros grupos, talvez eles me dessem uma outra resposta. Muito a partir do sentimento e percepção deles. E isso evidencia para mim, então, que nós temos pouco ensino nessa área. Nós não sabemos bem o que Deus quer. E nós vamos de um extremo ao outro com essa ideia. Na visão de muitos, a igreja deveria ser uma igreja que o principal viés dela e a principal ação da igreja deveria ser a ação de assistir pessoas, de atender pessoas, de distribuir cesta básica e de oferecer segundo contraturno para crianças no prédio da igreja e oferecer criarmos um espaço em que a gente pudesse ter médico, psicólogo, advogado, atendendo a comunidade. Muitas pessoas vão pensar a igreja desse jeito, dessa forma. As pessoas veriam, então, adultos e crianças tendo aula de jiu-jitsu, tendo aula de karatê, e a igreja funcionando, e uma igreja dinâmica, muito para fora e tal. Outros diriam, mas o que a gente está fazendo? Porque a gente está fazendo um monte de coisa, mas não consegue pregar o evangelho. Quantas vidas se converteram? Porque a aula de jiu-jitsu, o psicólogo, o contraturno, não sei o quê, qualquer grupo pode oferecer. E muitos grupos oferecem. Mas o que a igreja precisa oferecer é o evangelho para as pessoas. Percebem? A gente saiu de um polo, foi para o outro. Saiu de um extremo, foi para o outro. E entre um extremo, entre um ponto e outro, tem de tudo. Isso é histórico, irmãos. É histórico. Você tem muitas igrejas, normalmente igrejas plantadas em áreas carentes, que o principal viés dela é esse do assistencialismo. Você tem igrejas plantadas em comunidades não fragilizadas, não tão fragilizadas, que se elas não forem estimuladas, encorajadas e desafiadas, se não houver ensino sobre isso, elas não têm como desenvolver isso naturalmente. Por quê? Porque não há demanda. Pedras Vivas, Guanabara é assim. Nós temos pouquíssima demanda em questão assistencial no Guanabara. Temos isso muito mais forte aonde? No Morro do Meio. Pedras Vivas, Morro do Meio, tem isso sempre. Sempre tem demanda. Por quê? Por causa do grupo que alcança. Por causa de onde ela está inserida. Mas se nós sempre ficarmos nesse processo de deixar que o público de onde nós estamos é que defina as ações da igreja, isso não me parece de bom tom. Não me parece que é o grupo que a gente alcança que deva definir isso. Mas nós precisamos entender o que Deus quer para nós como igreja. São muitas as histórias, irmãos. Aquelas histórias, então, a igreja levantava... Quantos aqui já participaram de algum tipo de campanha do quilo? Onde quer que seja. Quantos? Mas levanta com vontade, vai. Ok, obrigado. Meu Deus, bastante gente já entregou o quilo, hein? Isso é uma ação que era muito comum nas igrejas. Entrega do quilo. A pessoa vinha de casa com mantimento, entregava na igreja. Às vezes tinham umas cestas bonitas assim à frente. Às vezes era no culto de ceia, quando se fazia ceia, na época que os bons pastores faziam ceia todos os meses na igreja, e etc. e tal. Então, o culto de ceia, que tinha aquela mesa bonita, também era o culto da entrega do quilo. Isso é histórico. E aí a igreja saía, entregava as cestas básicas e tal, e atendia a necessidade das pessoas. Até que começava a descobrir que o sujeito que ganhava a cesta, ele estava vendendo a cesta. Ele estava vendendo a cesta em troca de cachaça. Ele então entregava lá a cesta não sei aonde e ele vinha com cachaça para casa. E aí ele ficava embriagado, batia na mulher, nos filhos e não sei o quê. Então aquela cesta que foi entregue na igreja, com tanto amor e carinho pelos irmãos, vários desses irmãos patrocinava a cachaça que entrava na casa do sujeito, que surrava a mulher e batia nos filhos.
Por quê? Porque a gente entendia que cumpriu a nossa missão quando nós entregamos a cesta. Quem entregava a cesta não tinha o menor relacionamento com quem recebia a cesta. No máximo a gente orava, dizia que Jesus amava aquela pessoa e voltava no mês seguinte com outra cesta para a gente orar e dizer que Jesus amava. Mas nós não conseguíamos, na grande maioria das ações que a igreja fazia, ter conexão com as pessoas. Porque é muito fácil trazer 1 quilo de casa, montar uma cesta e levar. Isso não é difícil. Difícil é conectar com gente que tem demanda muito maior do que uma cesta possa atender. Porque quem está precisando da cesta, ou aparentemente precisando da cesta, tem muitas outras demandas. Materiais, emocionais e espirituais. E se nós quisermos apenas reproduzir esse modelo assistencialista e achar que estamos cumprindo o nosso papel, nós jamais vamos de verdade conectar essas pessoas. Se elas não se tornarem parte do nosso relacionamento como igreja, nós vamos continuar entregando coisas das pessoas, fazendo o dia do não sei o quê, o dia da saúde, aí tem glicose, e aí a gente faz um monte de coisa aquele dia, e atende um monte de gente, vê se a pessoa está com diabetes, enfim, faz aquela fumaça, e depois a gente nem lembra mais daquelas pessoas. Por isso que falar de responsabilidade social na igreja é tão difícil. Por isso que é tão desafiador tratar de um tema como esse. E nos próximos domingos eu espero estar tratando, com a graça de Deus, tentando trazer ensino para nós. Há também aquele discurso dizendo, olha, mas a gente está fazendo tal e tal coisa. Pô, mas isso é coisa que o governo deveria fazer. Não tem prefeitura, não tem uma pessoa que trabalha com assistência social na igreja? Ah, tem a Bia. Então, é para a Bia isso. Vai lá no CRAS, não sei aonde, aí procura fulano, e é coisa, não é para a igreja fazer. A igreja tem que estar evangelizando, entregando folheto, a igreja tem que estar fazendo isso ou aquilo, mas não assistindo pessoas com que aquilo que a gente já paga imposto para os nossos governantes atenderem. Percebe como é que é difícil? Mas é para nós fazermos ou é para a gente não, ou é para entregar para o outro? Não, mas a pessoa que está recebendo, ela já tinha que estar trabalhando. Nós estamos sustentando pançudo aqui. Porque ela já está não sei quantos meses recebendo isso, recebendo aquilo. Ou mais. Não, mas aquela família ali, aquela família que nós estamos assistindo, aquela pessoa, ela tem filho. Ela tem filha, ela tem neto, ela tem irmão, ela tem irmã. Por que esse pessoal não ajuda? Tem que ser igreja. Está percebendo como é que é difícil falar desse assunto? Está percebendo como é que nós temos dificuldade de um entendimento maior? Era para a família estar assistindo. Aí o sujeito abre a Bíblia e diz, é a família que tem que assistir, não é a igreja. A igreja é depois da família. Se a família estiver fragilizada, aí a igreja deveria abençoar. Mas por que a igreja está abençoando antes da família abençoar? Por que o filho não enfiou a mão no bolso e abençoou a mãe? Por que recorreu à igreja? Tudo isso, irmãos, com os anos de ministério que eu tenho, ou eu já vi, ou eu já ouvi, ou eu já vivi. Porque, na verdade, o que nos falta é uma ideia mais clara do que é ser igreja e de qual é o papel da igreja no mundo. Quando eu digo assim, e eu tenho dito isso aqui há muito tempo, pelo menos uns 3 anos, há uma missão nos esperando. Nós fomos chamados para cumprir uma missão. E eu te digo mais, por que há uma igreja? Por que há uma igreja no mundo, uma igreja de Cristo? Por que existe uma igreja? Eu não estou falando da placa que está na igreja, da denominação, da religião, não. A igreja de Jesus no mundo, por que ela existe? Ela existe porque existe uma missão. Porque qual outro motivo haveria de manter uma igreja no mundo, manter pessoas salvas no mundo, se não houvesse uma missão no mundo? Se fosse apenas
para que pessoas ganhassem a eternidade, para que pessoas fossem salvas do inferno, para que as pessoas tivessem uma vida eterna com Deus, se essa fosse a única motivação, o que justificaria ou legitimizaria a presença da igreja no mundo? Legitimizaria, eu fiz uma força para falar aqui, e depois eu ainda fiquei pensando assim, será que isso está certo, gente? Mas eu acho que está. Porque se a questão é apenas na eternidade, se a questão é apenas depois da morte, por que nós estamos aqui? Por que Deus nos mantém aqui? Deus nos mantém aqui porque há uma missão a ser cumprida. E nenhum outro grupo vai cumprir, a não ser os filhos dele. Há uma missão como igreja, que nos chama, que nos convoca todo dia, em todo tempo. Mas nós temos dificuldade de ver isso. Por muitas coisas, eu quero destacar algumas. A primeira, nós pensamos com uma cabeça grega, influência da filosofia grega. Nós compartimentalizamos as coisas. Nós colocamos as coisas em pastas. As coisas aparecem para nós em janelas. Nós abrimos e fechamos janelas, nós abrimos e fechamos pasta. E cada coisa está numa pastinha. Então nós somos capazes de dizer assim, a igreja tem que estar preocupada com a alma da pessoa. Eu preciso ganhar almas. É a alma da pessoa que a igreja deve dar atenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Que talvez o corpo da pessoa, seus sentimentos, a sua matéria, talvez não seja algo com que a igreja devesse se ocupar. Porque a igreja está preocupada com o quê? Com a alma das pessoas. Quantas almas nós ganhamos? Nós contabilizamos almas, irmãos. E isso é fruto do quê? Do pensamento grego. Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pensamento hebraico, todo o pensamento dele e o de Jesus também, é de que Jesus vê o quê? A pessoa, o ser. Que tem uma parte material, corpo, e que tem uma parte imaterial, sentimentos e relacionamento com ele. Então Jesus, e todo o Antigo Testamento, vai e diz a pessoa. O olhar é sobre a pessoa, mas a influência grega e a percepção dessa influência no Novo Testamento, porque os gregos tinham dominado antes dos romanos e deixaram esse legado, o jeito que as pessoas pensaram, mesmo quando o Império era romano, ou mesmo quando a gente está no Brasil, tantos anos depois da dominação grega, nós continuamos pensando como eles. E isso faz com que a igreja, então, fique sempre nessa briga, que Jesus não tinha, mas que nós temos. É para abençoar, não é para abençoar a pessoa, é para pensar na alma da pessoa. Então, a influência grega, que é essa visão em partes, corpo, alma e espírito, ao invés de ter uma visão do ser humano, nos atrapalha na hora de pensarmos em como agir com pessoas. Porque a gente fica sempre nessa dúvida se a gente vai para a alma da pessoa, se a gente vai para o corpo da pessoa. Porque uma cesta básica só faz sentido para o corpo, não faz sentido para a alma. Uma outra influência grega muito marcante que atrapalha a igreja é a visão de amor. Na visão de amor de Deus, de Jesus e de todo o Antigo Testamento, antes da influência grega, não existia amor se não houvesse o quê? Ação. João 3,16 é o melhor exemplo disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu único filho. Não existia possibilidade de alguém amar e não servir, de alguém amar e não dar, de alguém amar e não contribuir. Amor era sempre uma ideia de renúncia, de entrega, doação. Essa é a visão de Jesus. E essa é a visão de Deus. Então, assim, eu amo os perdidos, e eu não faço nada pelos perdidos. Os perdidos, se depender de mim, continuarão o quê? Perdidos. Eles estão perdidos mesmo, se depender de mim. Mas eu amo os perdidos. Isso não existe do ponto de vista de Jesus. Porque quem ama, doa, entrega, renuncia de si mesmo em benefício de alguém. Nós trouxemos uma criança aqui há pouco, o Enzo. Quem ama o Enzo, faz o que com o Enzo? Cuida, protege, serve. E o Enzo, com 2 anos, sabe bem quem o ama.
Ele não tem idade para vir aqui e verbalizar isso. Dá o microfone para o Enzo. Fala, Enzo, como é que é? Ele não vai conseguir ainda. Mas o modo como ele retribui as pessoas, ele sabe de fato quem o ama. Quem ama o Enzo, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Não teria dificuldade. Ele tem a percepção clara disso. Não há dúvida na cabeça de uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Crianças, as nossas crianças. Quem as amam de fato? Por quê? Por quê, gente? Porque elas não sabem que os adultos criaram uma ideia de amor que pode não incluir servir, proteger, abençoar, guardar. Porque para elas, quem as ama, quem cuida delas, quem brinca com elas, quem as acolhe, quem as protege, quem as defende, quem dá atenção. Quem ama é quem faz isso. Mas nós, adultos complicados e como igreja, nós começamos então a dizer, não, nós amamos como? Nós amamos de um monte de forma que não se materializa. Por isso que a sociedade olha para nós como igreja hoje, especialmente os pastores, e acha que a gente tem uma boca enorme, porque a gente sempre está pregando para as pessoas, falando na orelha das pessoas, mas nós temos uma mão muito encolhida, porque a nossa mão não se estende para abençoar as pessoas. Outra questão que para mim influencia tremendamente tudo isso que nós estamos falando é a nossa espiritualidade, a espiritualidade da igreja evangélica brasileira. Nós temos uma espiritualidade muito intimista, interiorizada, introvertida, contemplativa. E nós celebramos, então, a salvação individual, e é mesmo, e é bíblico, e é correto. Mas existem muitas outras, só a salvação é individual, eu diria, irmãos. Não há nenhuma outra dimensão que seja individual, não há. Todo o processo restante se dá no ambiente coletivo. Mas como nós nos tornamos uma igreja muito contemplativa, a gente está sempre olhando o que está acontecendo, a gente está sempre olhando um grupo que está cantando, ou alguém que está pregando, ou alguém que está ensinando, mas nós não estamos fazendo, nós estamos sempre olhando alguns fazerem, e contemplando, olha como ele é bom, olha como isso é legal, olha como isso é aquilo. E como a gente está muito centrado no templo e no domingo, e como nós dividimos o que é secular do que é sagrado. Então, o meu local de trabalho não é algo que Deus tem a ver com isso. Eu não vejo o meu local de trabalho como um ambiente da manifestação da graça de Deus, porque eu estou ali, porque o meu trabalho é o lugar onde eu ganho dinheiro e não influencio pessoas. Não tem nada a ver com influenciar pessoas, mas tem a ver com ganhar dinheiro. O meu sustento que está em questão, e não a obra de Deus naquele lugar através da minha vida. Esse é o modo como a igreja evangélica brasileira pensa. Por isso que a gente vai dar treinamento de igreja multiplicadora, e a gente fala de relacionamento discipulador e etc. As pessoas perguntam, mas que horas eu vou fazer isso? Porque eu trabalho de não sei que horas até não sei que horas. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu trabalho não sei quantos dias na semana, de tal hora a tal hora. Eu não tenho tempo para me relacionar com pessoas. Aí eu pergunto, você trabalha com aquela grua que atende obra? Sabe esses prédios grandes que tem aquela grua? Você fica das 8 da manhã às 18 horas dentro da grua? Eu falo, não. Onde você trabalha não tem gente. Não tem pessoas. Tem. Por que não são essas pessoas os seus alvos? Por que não consegue se perceber que se Deus te colocou nesse ambiente onde você está plantado é para você influenciar esse ambiente? Salgar, iluminar nesse ambiente. Porque a nossa espiritualidade evangélica brasileira não nos incentiva para isso. A gente quer ser crente da onde? Daquele portão que está ali fora para cá. No máximo, quando tem uma reunião do grupo pequeno na casa, reunião do grupo, eu sou crente e tal. Mas isso ocupa que espaço do teu tempo e da tua agenda? Mas porque nós dicotomizamos, ou é secular, ou é sagrado, ou é de Deus, ou é meu. Nós não dizemos isso, irmãos. Isso quem diz sou eu daqui da frente, que digo para vocês. Mas as nossas ações revelam que nós pensamos assim. Isso não é coisa de Deus, é coisa minha. Isso não é para Deus, é para eu ganhar dinheiro, isso é para o meu sustento. Visão distorcida de discipulado. Como a gente cultivou a ideia de que discipulado é o estudo de uma literatura com alguém,
E alguém pode dizer, pastor, mas isso também não faz parte do discipulado? Faz parte. Isso faz parte do discipulado, mas não é o discipulado. O discipulado é verdade e vida. Vida é o quê? Relacionamento, amizade. Verdade da Bíblia. Então tem uma hora que você tem que estar conectado com a Bíblia. Não é só uma amizade do ponto de vista social também, em que eu só tomo café, e como pizza, e janto, e asso carne. Não é só isso. Essa é a parte da vida. Vida na vida. Mas tem a parte da verdade, que é como eu ensino Bíblia para as pessoas. Mas nós transformamos o quê? Discipulado numa coisa muito assim, alguém, um mestre, vai lá e vai dar uma aula para alguém. Nossa visão distorcida sobre santificação. Não há um texto bíblico, irmãos. Um texto bíblico sequer que faça menção de nós, que nós deveríamos ficar enfiados somente entre nós, porque isso nos santificaria a todos. Não há ensino bíblico nessa direção. Quanto mais enfiado nos meios dos crentes você ficar, mais santo você vai ser. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia nos diz, e qual que era o modelo de Jesus, irmãos? Tem alguém mais santo que Jesus? Quem que nunca pecou, não é Jesus? Jesus não ficava enfiado tanto com o discípulo, ficava, mas também com quem não era discípulo. E ele levava os discípulos para estar com quem? Com quem não era discípulo. Mas o nosso modelo é outro. A gente começa a entender, então, que o sujeito está ficando muito santo quando o quê? Quando ele não tem mais amizade com ninguém fora, ele só tem amizade com crentes e fala, ele está santo mesmo. Por quê? Porque não tem nenhum amigo mais do mundo. Ela não tem nenhuma amiga mais do mundo. Como é que ela está santa demais? É o que nós fizemos, irmãos. Eu fico pensando, se Jesus descesse aqui agora, ele ia falar, gente, o que vocês estão fazendo? De onde vocês estão tirando essas ideias? Vocês não conseguiram perceber o que eu fazia, não. Eu saía, ia para onde as pessoas estavam, para me conectar com elas. E eu levava todos os meus seguidores comigo. E era no meio dos discípulos e da multidão que o ministério era realizado. O exercício ministerial de Jesus considerava isso, e os discípulos tinham muita dificuldade de entender isso. Porque quando Jesus diz, olha, nós precisamos alimentar essa multidão, que o pessoal está aqui, já não tem mais comida e tal, os discípulos querem fazer o que com a multidão? Digam para mim, vocês sabem. Dispensar, mete o pé, Jesus, deu já, velho. Aqui não tem nenhum mercado perto. Não tem, olha, como é que vai alimentar essa gente toda? A gente não tem dinheiro para isso, não. Está doido, mete o pé nessa galera, dispensa todo mundo e vaza. Mas aí entra uma palavra que, para mim, ela é definitiva. Se a gente quiser falar de responsabilidade social na igreja. O motivo pelo qual Jesus viu a multidão de um modo diferente, como os discípulos viram a mesma multidão, é que o texto diz que Jesus teve compaixão delas. Que Jesus olhou para a multidão com compaixão. E quando você tem compaixão de alguém, é muito difícil você não querer estender o teu braço para abençoar alguém. A multidão precisava dos milagres de Jesus. A multidão precisava ser curada e alimentada por Jesus. Mas os discípulos também precisavam se converter a Jesus. Porque havia algo no coração de Jesus que ardia, que queimava e que não se encontrava no coração dos discípulos dele. Os discípulos olhavam a multidão como um estorvo. Os discípulos olhavam a multidão como um problema. Os discípulos olhavam a multidão como um grupo que vai nos atrapalhar. Então é importante que eles estejam bem longe. Mas porque Jesus era movido de íntima compaixão, em algumas versões, não era apenas forte compaixão, profunda compaixão daquelas pessoas, ele queria estar perto delas para abençoá-las. A visão de Jesus via que a necessidade daquela multidão, a necessidade de atender aquela multidão era dele e dos discípulos. E ele começa agindo com aquilo que já havia entre eles.
O que nós temos de comida aí? Ah, tem arroz com feijão. Vamos servir arroz com feijão. Não, mas só dá para nós. Nós vamos dividir o que dá para nós. Vai dar para mais gente, nós vamos comer menos. O começo da história é assim. O milagre acontece, irmãos, a multiplicação acontece num outro ambiente espiritual, que é o ambiente da compaixão. Primeiro, Jesus dirige os discípulos a partir da compaixão do seu coração. Depois que ele faz os milagres. Primeiro, ele deseja converter os seus discípulos ao coração dele, para que eles sejam segundo o coração dele. Depois é que a multidão é abençoada. Eu diria que se nós quisermos falar sobre responsabilidade social da igreja, responsabilidade social de Pedras Vivas, como nós queremos abençoar a sociedade, como que nós queremos abençoar a cidade, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração, num ambiente que nos torna tão brutos, numa sociedade que, por conta, sobretudo, da violência, faz com que a gente queira viver sempre à parte, separado. Veja o outro como uma ameaça, como um risco, como um perigo. Veja os necessitados como alguém que, olha, eles querem tirar alguma coisa de mim. Porque aquilo é meu e eu estou preso àquilo, porque é o meu patrimônio, é o meu recurso, é o meu dinheiro, é o meu. Enquanto nós vivemos com esse modelo mental, nós vamos ter compaixão de quem, irmãos? E não tendo compaixão das pessoas, nós as serviremos como? E viveremos os milagres de Deus de que forma? Se os milagres exatamente acontecem a partir de um coração que tem compaixão daqueles que estão enfraquecidos, empobrecidos, que estão sendo violados. Os discípulos não conseguiam ver as oportunidades, e eles não conseguiam ver as possibilidades, e eles não conseguiam ver com os olhos do Mestre. Jesus também via a necessidade da multidão, mas ele via também a necessidade dos discípulos. Disse que se promovesse neles um coração mais compassivo. Tudo começou com aquilo que estava entre eles, pães e peixes. O milagre acontece quando os discípulos se movem na direção de suprir necessidades de outros. O milagre acontece quando eles agem, identificam que há alimento e passam a se colocar para repartir aquilo que estava com eles, sobre a administração, cuidado deles, mas que era para ser dividido com todos. Eu quero encerrar a minha fala. E eu quero dizer para você o seguinte. Eu quero tentar falar isso em 4 minutos. Se alguém quiser marcar, depois só levante o braço e fala, pastor Deus, 4. Eu tenho uma insatisfação muito grande no meu coração, irmãos, porque eu acho que nós fazemos muito pouco por Joinville. Existem muitas pessoas ao nosso redor que não conseguem ver em nós compaixão, porque de fato nós não tenhamos mesmo. E eu estou começando a falar por mim, envolvido com tantas outras demandas, com uma agenda tão acelerada e tanta coisa. Será que eu tenho tido oportunidade de olhar para aqueles que estão fragilizados? Será que eu tenho me colocado em uma posição de olhar a fraqueza das pessoas? E mais, para perceber que aquilo que eu tenho pode ser resposta para a vida de muita gente. Eu desejo muito uma nova jornada com vocês. Família Pedras Vivas. Eu não quero ser um pastor que não tenha compaixão. Eu não quero viver
o meu ministério e passar os anos do meu ministério sem estimular pessoas a um olhar diferente sobre a multidão e as suas necessidades. Qual é o projeto, pastor? Qual é o caminho? Deus vai mostrar. Porque não é o projeto, não é o caminho, não é o que vai se fazer, porque a gente pode fazer um monte de coisa. Mas é o que Deus quer mudar no meu coração e no seu coração. Para nós olharmos a multidão com compaixão, entendendo que nós somos os pés, as mãos, a presença de Jesus nessa sociedade. Amém, irmãos? Essa semana eu ouvi uma palavra que eu estava preparando esse sermão, um fervilhar de coisas. E o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia no Rio, estava falando sobre a questão de sucesso. E lá pelas tantas ele diz que um sucesso de uma igreja, ela não pode ser medida pela quantidade de pessoas que entram dentro dos templos. Mas é o modo como nós medimos. Eu falei isso na semana passada. Pastor que tem bastante prestígio é pastor de igreja grande, igreja que muita gente entra dentro do templo. Mas que isso não é o melhor meio para se medir sucesso de uma igreja, ou de um ministério, ou de um líder. Então ele diz que é o seguinte: o sucesso de uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que entram nos templos, mas pela quantidade de pessoas que servem fora dele. E a gente só vai ter quantidade de pessoas que servem fora dos templos se nós rogarmos ao Senhor que quebrante o nosso coração e nos dê compaixão. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós não temos todas as coisas que nós gostaríamos de ter. Mas nós temos muito mais do que nós precisaríamos para viver. O Senhor nos tem dado muito mais. Só que a gente vive o tempo todo, Deus, achando que o que o Senhor nos dá ainda é muito só para nós, para nossa família, e a gente perde a visão e a percepção de que aquilo que o Senhor nos tem dado em abundância deve ser compartilhado. Porque se todos nós compartilhássemos isso, se todos que têm tivessem compaixão de quem não tem, não haveria desigualdade. Que mata, que oprime, que escraviza. Jesus não curou, Deus, eu sei disso. Jesus não curou todas as pessoas que passaram perto dele. Mas Jesus foi muito claro, Deus, em se envolver com gente, com a perspectiva de abençoar gente com problema, gente com necessidade, gente com fome. Nós queremos aprender isso como igreja, Deus. Nós queremos aprender a ser de fato corpo do Senhor na terra. Fazer aquilo que o teu filho faria se estivesse aqui em Joinville. Olhar para as pessoas como ele olhava, sentir compaixão daqueles que sofrem. Deus, e justo essa semana, Deus, onde mais uma vez nós tivemos caso violento envolvendo vizinhos nossos aqui. Crianças tão pequenas, Deus. Gente que... uma mulher, Deus, que poderia ter sido alcançada, visitada, acolhida nos pequenos grupos. Suas crianças poderiam ter sido amadas.
Nós poderíamos ter intercedido para essas crianças, nós poderíamos ter e a gente pode, Deus, aqui arrumar um monte de racionalização para dizer, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Mas o fato, Deus, é que alguém tão próximo viveu sem esperança. Quando nós estávamos perto, Deus, tão pertinho, e não conseguimos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Deus, que iguais a essa mulher e essas crianças, existem tantas outras aqui no Morro do Meio, em tantos lugares. Quebranta o nosso coração, Deus, faz de nós pessoas mais dispostas a renunciar e a amar com atitudes concretas, a trabalhar menos para servir mais, a viver com menos para não ser escravo do dinheiro, a oferecer nossos dons, talentos, quem nós somos, para pessoas, Deus, tão carentes do Senhor e de coisas. Deus, desperta-nos, orienta-nos, ensina-nos, muda a nossa história, Deus, muda a história dessa igreja, para louvor e honra da Tua glória. Quando os nossos desafios começarem a surgir, Deus, que muitos aqui se engajem, se doem, se entreguem, renunciem, para que nós tenhamos um batalhão nessa cidade, Deus, de gente que está disposta a morrer todo dia, para que o Teu nome seja exaltado, para que vidas sejam transformadas, para que essa sociedade, Deus, que morre sem esperança, possa ter a esperança viva, que é Jesus. Despeça-nos agora em paz, Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus.